Olá, profissional de SMS! Como você sabe, eu sou a Janaína e faço parte do Grupo Share. Antes de começar o vídeo de hoje, dê aquela curtida, se inscreva no nosso canal e nos siga nas mídias sociais, para você sempre ser informado sobre novos assuntos sobre segurança, saúde e meio ambiente. Vamos lá? Então, o vídeo de hoje nós falaremos sobre GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Faz parte da nossa série sobre modernização das NRs. Bom, como é que surgiu a parte do GRO? Então, teve um debate entre a comissão tripartite, né? Eles tiveram várias ideias e informações para alterar o texto, né? Então esse texto do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, já vinha sendo discutido há bastante tempo. Só que se você se recorda, o PGR também é trazido na NR22, que fala sobre mineração. Então tem uma discussão aí, se vai se manter o programa PGR, se vai se chamar PGR ou não. Ou se vai ter um outro nome, por exemplo, pode ser PGRO, Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, nós ainda não sabemos qual que é a nomenclatura que eles irão dar. Bom, em 17/12/2019, a comissão tripartite chegou no consenso e aprovou o texto do PGR. A principal alteração foi o seguinte: o PGR, que a norma chamaria PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, ela passou a chamar GRO, que é Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Só que eles ainda não definiram se vai ser uma norma autônoma, ou seja, vai se criar uma nova NR, ou se o GRO vai ser integrado, por exemplo, à NR9, que seria o mais sensato, visto que a NR9 já fala sobre os riscos físicos, químicos e biológicos. E o GRO tem que abordar todos os riscos, inclusive os mecânicos e de acidentes. Então, isso ainda está em discussão. Depois que eles aprovaram o texto, eles mandaram para a consultoria jurídica, justamente para fazer essas verificações e esses últimos aparatos e alinhar as últimas arestas. Qual que é o benefício da gente ter uma norma sobre gerenciamento de riscos ocupacionais? Primeiro são as práticas de SST, com foco em resultado. Porque hoje muitas das empresas elas implementam toda a parte de SST, mas é mais normativo para atender a lei. Então assim, não aplica-se a melhoria contínua. Então a ideia é de melhorar sempre. E você ter um sistema de gestão de SST. Algumas empresas já são certificadas, então elas já têm esse sistema, já tem toda a parte de levantamento de perigos e riscos, tratativas. As empresas que ainda não têm, tratam os programas de forma individual. Isso é um pouco ruim, tratar eles de forma segmentada, porque as ações elas não caminham em sinergia, não se alinham. E aí fica mais difícil o monitoramento. Aqui a gente está trazendo o que precisa trazer o seu GRO. Então, seja ele chamado de PGR, ou de GRO, ou de PGRO, o que precisa ter? Então, você precisa ter todos os riscos, se você vai avaliar por processo, ou por atividade. Claro, as empresas que já são certificadas na ISO 9001, na 14001 e na 45001, fazem abordagem de processo. Então, se você está se lembrado, nós tivemos um vídeo falando sobre mapeamento de processo e gestão de risco. Então, fique ligado. Se você quiser, busca lá dentro do nosso YouTube, que você vai conseguir ver esse vídeo. Tratar por processo é fácil? É sim. Ou tratar por atividade também. Isso vai ser uma definição sua. O que é melhor para o segmento que você atua? Depois que você pegar e verificar toda a parte dos riscos do seu processo, tem que fazer um levantamento. Na NR9, você já faz você tem as etapas, e numa das etapas você já faz o levantamento dos riscos, só que você faz só do físico, químico e biológico. Aqui, no gerenciamento de riscos ocupacionais, você vai ter que abordar todos eles, então, seja físico, químico, biológico, mecânicos, ou de acidentes, como muitos chamam, e ergonômicos. E claro, para cada risco você tem que ter ações. Então, a ideia é você eliminar. Para eliminar, você tem que ter ações, porque é gradativo, né? Então, você justamente, para eliminar, você faz o quê? Todo o planejamento das suas ações preventivas. E como é que você faz o planejamento? Através do THR, que significa a parte de hierarquização dos riscos. Se você se lembra, na NR1, quando teve a revisão, ela traz essa hierarquização dos riscos. Se você não lembra, vamos dar uma olhadinha. Então você tem uma hierarquização dos riscos. Primeiro, claro, a gente sempre vai trabalhar na parte da eliminação. Não é possível, devido ao seu processo, você tenta uma substituição. Então, troca A por B para minimizar o seu risco.
Pode ser adotado também medidas de engenharia, por exemplo, questão do ruído, tá, para enclausurar. Também você pode adotar medidas administrativas, treinamentos, procedimentos operacionais, instruções de trabalho, questões de checklist para fazer a verificação e, claro, o famoso EPI, que aí você vai proteger o colaborador nele mesmo, né? Ou seja, ele precisa estar paramentado para proteção. Se você se interessou, não lembrou tudo, volta lá no nosso vídeo sobre a NR1, dá uma olhadinha lá que tá lá, tá bem detalhado. Bom, você tem a identificação dos riscos e perigos associados, então a cada tarefa, ou cada atividade, ou cada processo, você vai associar então aquele processo com os riscos que você conseguiu identificá-los. E claro, vai ter que avaliá-los, porque não é só levantar. Como é que você vai avaliar? Se ele é aceitável, se ele é tolerável, se ele é intolerável. Então você vai ter que definir uma metodologia, que pode ser a metodologia usual do mercado, ou você criar a sua própria metodologia, que pode ser, claro, a metodologia ela pode ser quantitativa, então com numerações e tudo, contas que você faz, ou multiplicação, ou soma. Se você se lembra, no nosso mapeamento de processo, nós colocamos ou explicamos algumas metodologias. Então, se você está interessado, volta lá no nosso vídeo e dá uma olhadinha. Ou pode ser também avaliação qualitativa, quando você usa nomenclaturas, por exemplo, baixo, médio, alto, aceitável, tolerável, inaceitável, você define. Com tudo isso, você vai ter o que nós chamamos de LPR, que é o levantamento de perigos e riscos, que é um planilhão, literalmente. Muitos chamam de GPR também, gerenciamento de perigos e riscos, que nada mais é o que a norma está trazendo de inventário de riscos. Então, para aquelas empresas que já são certificadas, que têm sistema de gestão, é muito mais fácil, porque já tem ali, ela já faz parte do processo dela, porque a certificadora exige. Para você que não é certificado, que vai começar a montar ainda, tem uma novidade. O Grupo Share está desenvolvendo curso sobre GRO. E é claro que você não quer ficar para trás, sempre queremos ser o primeiro. Então, fique ligado e nos siga nas mídias sociais. O lançamento deve ser em fevereiro. Bom, nós vimos a parte da hierarquização do risco. Agora a gente vai entender, porque assim, cada risco ele tem um nível. E para você descobrir, o que você vai fazer? Vai ver a severidade e a probabilidade. Então, o risco, ele é a severidade com a probabilidade daquilo acontecer. Então, o que é a severidade? Você considera a magnitude da consequência. Então, número de pessoas envolvidas. Então, ele pode ser quantitativo ou qualitativo. E a probabilidade, que é justamente a questão da exposição. Então, considerar medidas preventivas existentes. Você tem? Não tem? Então, pode acontecer aquilo ou não pode? Ou, se acontecer, qual que é a probabilidade daquilo acontecer? Pode acontecer várias vezes ao dia, uma vez por dia, ou é uma hipótese assim muito remota. É justamente essa questão que você vai avaliar. Para o atendimento do PGR, o que você precisa ter? Você vai precisar ver a questão dos riscos e, claro, você vai ter o inventário. Assim como hoje, você não guarda o PPRA por 20 anos? Os seus programas, o PCMAT, o PGR para quem trabalha em mineração, a mesma coisa para o seu inventário de risco. Então, você vai fazer a guarda dele por 20 anos, justamente para comprovar que você tomou as ações e vem evoluindo, vem trabalhando na melhoria contínua. As ações do plano de ação, ou seja, você vai ter o seu plano de ação para o seu gerenciamento de perigos e riscos ou de riscos ocupacionais. Ele é obrigatório, então tem que ter uma ação para cada risco. E você literalmente tem que avaliar, então não é só colocar a ação lá. Você tem que cumprir a ação, implementar e avaliar para ver se ela foi eficaz ou não. Surtiu resultado? Não, não surtiu. Tem que adotar ações complementares? Então, é isso que você vai avaliar. Então, é como se fosse um processo de melhoria. Sempre você vai estar voltando na sua planilha de inventário para ver se com a adoção daquelas medidas, se o seu risco aumentou ou diminuiu. Imagina, por exemplo, que você tinha adotado algumas ações e você teve um acidente naquele processo, naquela atividade. O seu risco, você vai voltar na sua planilha e o seu risco vai aumentar. Por quê? Porque significa que aquelas ações que você adotou não foram suficientes para evitar que alguém se machucasse na empresa. Para cada ação preventiva, você vai ter que ter alguns detalhamentos. Então, não é simplesmente ter a ação. Não, você precisa ter um cronograma. Então, quando é que você vai implementar? Vai implementar tudo de uma vez ou por etapas? Então, você tem que ter um cronograma para mostrar como é que você vai fazer a sua implementação, qual que é o seu planejamento. Tem que ter o responsável pela ação, claro. Tem que ter dono, né? Então, como dizem, né? Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então, cada ação tem que ter um responsável. Tem que dizer quais são os recursos humanos que você vai utilizar, os materiais, recursos financeiros, né?
a forma de acompanhamento. Então, como é que você vai acompanhar isso? Diário, semanal, mensal, quinzenal? Você define. E claro, a aferição do resultado, que é um monitoramento. Então, você vai monitorar os seus resultados, a performance de como é que está sendo o desenvolvimento disso. Se está funcionando, se não está funcionando. Então, literalmente, tem toda uma parte de cobrança em cima disso, justamente para girar o seu sistema, para fazer rodar a sua planilha e ela está sempre atualizada. E as ações precisam ser todas acompanhadas e documentadas. Então, não adianta só fazer ação, você tem que documentar. Então, muitas das vezes, nós da segurança, nós usamos o quê? O antes e o depois, né? Pode ser uma estratégia de você utilizar. Então, como é que era antes de você implementar aquela ação, como é que ficou depois? Ou então você ter um listão, um planilhão, que olha, as ações tais e tais e tais, foi cumprida na data tal, assim, assim, e ter registros fotográficos mostrando cada uma das ações. É uma ideia. Ou então, se você juntar as ações e apresentar na reunião com a sua diretoria ou com os líderes semanalmente, mensalmente, né? Colocar na sua reunião de análise crítica, por exemplo, que é semestral, ou trimestral, ou anual, mostra o monitoramento. Outro item também que tem que ter é a questão da investigação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Isso tem na norma, né? Isso já está descrito no texto. Então, tem um item específico sobre a questão de acidente, que é um item muito crítico para nós, claro. Nós sempre queremos as pessoas bem saudáveis e que cheguem na empresa bem e que voltem bem também. Então, todo esse processo de investigação, documentação, tem um item específico tratando sobre isso. Outra questão é a questão de emergência. Então, como é que você vai tratar os cenários, possíveis cenários de emergência dentro da sua empresa? Então, isso tem que estar documentado. Hoje, a maioria das empresas já tem, e é mandatório, o plano de atendimento à emergência. Só que você tem que contemplar todos os possíveis cenários. A maioria das empresas contempla só a questão de combate a incêndio. Mas você tem outros cenários que podem ser de emergências, né? Então às vezes você tem além do incêndio, você pode ter vazamento de gás, vazamento de produto químico, derramamentos. Então esses possíveis cenários precisam estar contemplados no seu plano de atendimento à emergência. É muito importante. Agora uma informação mais resumida para a gente entender como é que vai funcionar. Então, todas as empresas, elas devem fazer o GRO ou o PGRO, ou como chamaremos o PGR, né, que ainda não temos um nome definido. É diferente para a MEI. Porque a MEI, se você se lembra na NR1, ela precisa usar uma ficha de segurança. Então, ela não precisa ter esse programa. No caso do PPRA, né, com a parte do gerenciamento de riscos ocupacionais, nós entendemos que a ideia é sim o PPRA ser eliminado e aí você entrar com o seu GRO, ou o seu PGR, ou o PGRO que seja, né, o nome do documento em si, da própria figura de todos os riscos que vão ter. Porque se você pensar, o PPRA ele traz só os riscos físicos, químicos e biológicos. E dentro do GRO, você vai ter todos os riscos, né, do seu processo, da sua atividade. Então, se você pensar, é como se o PPRA adentrasse no GRO. Né? Então, você puxaria os riscos do PPRA, que é o risco físico, químico e biológico, traria para dentro do GRO e complementaria com os riscos mecânicos e ergonômicos. Então, você vê que é uma ferramenta mais completa para você utilizar. E ao invés de você usar duas, por que não usar uma e otimizar o seu processo? Né? Hoje, pela NR1 que está vigente, é que o PPRA são dispensadas as empresas que são MEI, ME e EPP. Por quê? Porque está na NR1, que foi publicada em 30/7/2019. Então, hoje ainda se faz necessário fazer o PPRA, empresas desde que não sejam MEI, ME e EPP. Lembrando que assim, MEI, ME e EPP só não precisam fazer desde que elas façam a declaração que tem ausência de risco físico, químico e biológico. Se elas tiverem riscos físicos, químicos e biológicos, elas precisam fazer o PPRA. E quando você contrata uma MEI, como é que vai funcionar? Né? Então, quando você contrata uma MEI, dentro do seu GRO, claro, você é a contratante, então você precisa ter todos os riscos da sua empresa, você vai ter que incorporar os riscos da MEI, então da empresa contratada. Quais são esses riscos? Então, físico, químico, biológicos, mecânicos e ergonômicos, ou seja, todos os riscos. Então, além de você ter os seus, do seu processo, você tem que incorporar os da MEI, dentro do seu GRO, ou do seu PGR, ou do PGRO. Aí você vai falar, poxa, Janaína, mas aí eu vou ter que ter
uma big de uma planilha, né? Bem sólida, bem consistente e longa, sim. Ou você pode pedir para o seu prestador, no caso uma MEI, que ela faça o dela e te entregue. E aí você anexa o seu documento. Isso também pode ser feito. O GRO, no caso da norma, o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ele não precisa ser documentado. Então, por quê? Porque ele necessariamente não é um programa, a tendência é que ele seja uma norma de gestão. Claro que o inventário você vai ter que documentar, que é obrigatório. E o que é o risco ocupacional? Nada mais é do que o inventário que você vai fazer. A diferença é que hoje você tem o PPRA com toda aquela estrutura base. Que algumas empresas usam o PPRA como se fosse um documento estático, né? Paralisado, que chegou ali de gaveta. E não é. O PPRA ele é um documento para ser dinâmico. Só que as pessoas têm uma certa dificuldade no dinamismo. E tornando ele, por exemplo, um levantamento de perigos e riscos ou um gerenciamento de perigos e riscos, usando-se uma planilha com ações, fica mais fácil, mais dinâmico de você revisar, né? Porque ela é mais direta, você tem ali o seu risco, você fez a classificação dele e você consegue ter as ações e os responsáveis tudo num único documento. Então, para gerir é mais fácil. Imagina você gerir 4 ou 5 programas e gerir um único só. Então, é mais fácil você gerir um único, né? Isso otimiza o tempo do profissional. É obrigatório o inventário, que propriamente dito é o mais importante do gerenciamento de riscos, porque toda a sua informação está ali, toda a parte do risco está ali dentro daquele planilhão, se podemos chamar assim. Né? E as ações também, então você consegue ter um mapa, ele é como se fosse um mapa de todos os riscos que você tem na empresa e as ações que você precisa fazer. E claro, conforme você vai adotando as ações, você vai reduzindo o seu risco, então você consegue mensurar e ver a melhoria que você está tendo no seu processo. Os planos de ações também, né? Então você precisa ter os planos de ações para os programas. E, claro, o GRO é para atendimento aos requisitos legais. Então, claro, requisito legal, como a gente já viu no outro vídeo que a gente falou sobre gerenciamento de requisitos legais, cumpre-se, lei cumpre-se, né? Não tem como você cumprir meia lei, ou você cumpre ou você não cumpre. Né? E claro que ninguém quer ficar sujeito a uma multa ou uma notificação. Então, cumpre-se a legislação. Então, isso é o bacana que você consegue enxergar tudo aquilo que você precisa cumprir. Imagina que lá no seu planilhão de gerenciamento de riscos, você tem, por exemplo, algumas atividades que são em altura. Então, claro, você sabe que você precisa cumprir NR35, que tem os treinamentos, esse tipo de coisa. Se não tem, tá lá no seu radar mapeado. Você fala, opa, os colaboradores que não têm o treinamento não podem subir em altura. Porque se subirem, eu estou descumprindo uma norma e estou sujeito a sofrer uma multa ou uma penalização, né, sanções administrativas, ou até mesmo você ter um acidente com um colaborador que não foi treinado. E aí é claro que você não vai querer isso. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários podem deixar abaixo ou entre no nosso site www.gruposhare.com.br. Aproveitando que você vai estar no nosso site, né, e nos acompanhando nas mídias sociais, nós teremos uma live no dia 4/2 de 2020, às 8 horas pelo YouTube. Se inscreva! É fácil de se inscrever. E para os 50 primeiros que participarem, nós teremos uma surpresa. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.